A gente querida, aqui o Fernando Sérgio mais uma vez, e hoje é uma edição extra do nosso programa de esportes que acontece sempre às segundas-feiras, conforme o prometido, porque na verdade houve o jogo da seleção ontem e agora vão começar também os jogos do Campeonato Brasileiro, vai pintar aí Sul-Americana. O que interessa hoje é a bela vitória que a seleção teve na noite de ontem nos Estados Unidos, né? Então vamos conversar com ele. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, aqui o Fernando Sérgio, e lá o Luiz Henrique Oliveira, né, homônimo do xará da seleção, o Luiz Henrique, né, que na verdade tem provocado uma diferenciação muito grande na seleção pelo fato de ser novo, forte e também muito talentoso. E fora também o fato do Endrick, né? Que também, e só o Estevão não está, quer dizer, aí foi todo mundo do Palmeiras, não? Muito bem, falar em Palmeiras, ele é palmeirense, mora em São Paulo e participa com a gente sempre às segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Hoje, um pouquinho mais tarde, o Luiz Henrique Oliveira. Muito bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você falava da seleção, o que você achou ontem? Finalmente eles resolveram jogar bola, hein? Que coisa, hein? Se jogasse todos os amistosos, todos os jogos do futebol que jogou ontem, rapaz, e se não fosse o goleiro da Croácia, principalmente teria no primeiro sido tempo, mais, né? A goleada teria sido 5, 6, brincando, sem exagero nenhum. Mas aí foi um belo jogo, né? Tava 0-0 até 40 do primeiro tempo, quando o goleiro da Croácia fez várias e várias defesas, até que aos 40 não teve jeito, né? O Vinícius Júnior deu uma driblada na defesa da Croácia, passou entre 2, 3 croatas, depois tocou na medida esqueci o nome do jogador que fez o Danilo. O Danilo fazer o gol na saída do goleiro da Croácia. Sim. Aí ficou nisso. Aí chega no segundo tempo, o Brasil já diminuiu um pouco o ritmo. Aí quase aos 40 do segundo tempo a Croácia empatou. Foi. Fez 1-1. Isso aí não deu nem tempo da Croácia comemorar o empate. 2 minutos depois, um pênalti pro Brasil, que na minha opinião não foi. Eu achei meio duvidoso, mas que não foi. Não, porque acho que foi. Os dois jogadores caíram, o Endrick caiu juntamente com o jogador da Croácia. Os dois que o jogador tem essa mania de jogar na área para ludibriar o mas eu árbitro, acho que né? houve. Quer dizer, aí foi dado aí é questão de ponto de vista, né? Eu acho que foi sim, porque. Interpretação. Porque houve uma mão podia ser uma pera. Então, o cara empurrou assim. Natural, né? Agora, é o tal negócio também, poderia ter sido marcado ou não, né? Mas o Brasil não tem culpa do cara ter marcado, né? Não, claro que não. O Igor, né, que bateu, o Igor, o Endrick deu para ele para o Igor e bater. o pessoal não gostou muito e tal, mas ele disse que é especialista em pênalti e bateu muito bem, né? Aí fez o 2-1, né? Agora, no primeiro gol, vê se você concorda comigo, o mérito foi todo do Vini Júnior, né? Sem dúvida, ele passou entre três. Quebrou três e passou na medida para o rapaz, para o Danilo fazer o gol. E no terceiro gol, o mérito todo foi do Endrick. Meu Deus do céu, um rapaz pequenininho, né? Como sempre, não tem mais. Não tem mais os cabelos cacheados da época do Palmeiras, né? Agora já estão lisos. O Martinelli que fez o terceiro. O Martinelli teve o mérito de fazer, que é outro bom jogador do Fluminense, né? O Martinelli. Mas é um bom jogador, sem dúvida é um bom jogador. Agora, o que a gente espera, vê se você concorda comigo, que outro dia alguém falou num dos programas esportivos do SBT, alguém falou assim, mas esse tal de Paquetá não está jogando nada, e os caras deram não sei quantos milhões agora, que deram já, né? E realmente, ele é um bom jogador, mas um jogador comum, né? E na verdade o que parece ser incomum, que é o que a gente busca, que é aquele cara capaz de quebrar uma linha, né? Nós temos dois, pelo menos se você identificar o outro me fale, que é a probabilidade de ser, que ainda não são, o Luiz Henrique e o Endrick.
mas o problema é que o Endrick, o Ancelotti, o Abel Ferreira também era assim. Ele só colocava o Endrick na metade pro final do segundo tempo. Tivesse colocado ele antes, talvez não passaria tanto. Teria sido construída uma vitória bem mais fácil. Porque quando o Brasil fez o segundo gol, o que aconteceu? A Croácia se abriu, né? Teve que ir pra cima. Aí no contra-ataque, mortal, o Endrick tocou pro Martinelli e fez 3-1 e matou o jogo. Se você raciocinar, na hora que estava 1-0 para o Brasil, já nos 10 minutos finais, a Croácia ela dominou aqueles 10 minutos, né? Estava toda hora chutando, até conseguir o gol. Então, naquele momento, para quem viu o jogo anterior, que infelizmente o Brasil não foi bem, que acontece? A gente dava um certo medo de que a coisa pudesse reverter, né? Porque você toma o gol, e nesse particular foi providencial o Endrick, sendo pênalti ou não. O fato é que a encenação ou o pênalti fez com que acabasse aqueles 15 minutos em que o time que faz gol ele fica tão esperançoso que acaba fazendo um segundo e provavelmente até virando o jogo. Não deu tempo, né? Porque com 2 minutos de pênalti, e o cara bateu bem, né? A outra moral seria se batesse mal, né? A moral para o time adversário, mas não foi o caso. Nesse particular, o Igor comemorou e tal. Agora, realmente, presenças importantes, estava me esquecendo, a do Vini Júnior, a do Martinelli como carregador de piano, no bom sentido, quer dizer, aquele cara que vai e volta, avança para a esquerda, avança para a direita, né? É capaz de derrubar uma linha e não aparece tanto, ele aparece naquele miolo de meio de campo, mas eventualmente chuta. Você sabe, está passando aqui você está vendo o barulho? Passou aqui na rua. Ouvindo. Bom, pois é. É um avião? Não é avião não, isso aí deve ser, sei lá, rapaz. Não sei o que é. Falando em avião, você ficou sabendo, Fernando? Acho que foi anteontem, ou segunda-feira, que teve um avião aqui que, ao decolar de Congonhas não, de Guarulhos, bateu num caminhão. Ele teve a turbina pegou fogo, ele teve que retornar. Era um voo que ia para Atlanta. Eu estou fazendo confusão. Lá nos Estados Unidos teve um avião que bateu num caminhão. Vê se pode uma coisa dessa. Eu vi isso aí também. Eu vi. E até os 2 pilotos, lamentavelmente, faleceram, né? E eu soube também, foi em Congonhas, né? Não, Cumbica, foi em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos. No aeroporto de Guarulhos. Era um voo que ia para Atlanta. Mas o avião teve que fazer lógico, né? Ele retornou, mas não tem como retornar de imediato, porque ele acabou de decolar, ele estourou a turbina, pegou fogo na turbina do avião. Foi um sucesso. Algum tempo atrás, quando a última vez que eu viajei, foi 2022, né? Então a gente ia voltar de Portugal via Madrid, o aeroporto de Madrid. Então a gente desceu em Madrid e tinha que esperar o voo, né, que vinha para o Brasil, que era um voo de escala. Muito bem. E quando estamos chegando, a minha mulher estava até dormindo tranquilamente e tal, e de repente o avião foi, estamos chegando, começou a descer e tal. Sobrevoando o Atlântico, né? Não, aí já estava em cima do aeroporto mesmo de Madrid, que é um aeroporto enorme, sim, provavelmente, se não é o maior do mundo, é um dos maiores do mundo. Mas é muito grande o aeroporto. Então começou a aproximar, quando estava mais ou menos, e eu estava na janela do avião, quando estava mais ou menos a 1 metro de altitude, ele arrancou com tudo e subiu de novo. Foi o pessoal, né? Ele arremeteu. Não chegou a pousar, ele arremeteu. Exatamente. Ele estava a 1 metro da pista, talvez a uns 2, porque da visão que a gente tem. O piloto acaba tendo que arremeter. E ele subiu. Então aí o piloto, depois que todo mundo se acalmou, né? O piloto entrou com voz calma e disse: olha, nós tivemos que arremeter porque havia um outro avião na pista. Imagine você. E aí agora vamos ter que dar algumas voltas, não foi o caso, para poder ejetar o combustível, porque as asas são os tanques do avião. E quando você não ejeta, há um risco de uma batida e aí explodir tudo, né? E aí ficou rodando, depois ele
conseguiu pousar muito bem. E aí a Samira, minha mulher, acordou e disse: tudo bem, já estamos aqui já. Mas dá um medo, viu, Fernando? Dá um medo. Eu estou falando isso porque quando eu fui para Fortaleza em 2001, sim, ele demorou para pousar na Fortaleza, não, minto, foi Goiás, para Caldas Novas, Goiás, 2002, no ano seguinte. Sim. Rapaz, o avião não teve autorização para pousar no aeroporto de Goiânia, por causa da má visibilidade. Ele ficou girando em ciclo por quase meia hora para só ele receber autorização para pousar. Mas deu um medo, porque pegou turbulência também, né? Ele foi obrigado a pousar. A turbulência é complicado. Por isso que a pessoa, preventivamente, ninguém anda, mas a maioria deveria andar com o cinto na cintura, porque o problema da turbulência, ela não vai machucar você se você tiver com o cinto. Agora, sacode. Agora, se você estiver sem o cinto, já houve casos de passageiro subir e ficar lá no passageiro, né? Porque o cara sobe embaixo do teto e pode se machucar realmente. Sim, mas não há nada além disso, só uma defasagem de atmosfera. Mas o curioso é o seguinte, que a paixão, ela para quem gosta de voo como eu gosto, ela supera tudo, né? Existe uma palavra em italiano que é senza giudizio. Eu fui muito sem juízo quando jovem, porque na verdade meu sonho na época, depois passou, eu gostava muito de voar, eu ia para o Aeroclube de Juiz de Fora e ia voar de teco-teco, e eu falei, eu cismei de aprender a pilotar. Mas na verdade não concluí o curso. Mas o cara que era meu professor, isso eu tô falando, na época eu tinha 19 anos, 20, o cara devia ter uns 25, e o cara era tão doido quanto eu era na época, sabe? Então o que acontece? Subi o avião, eu não morri porque não devia morrer, era aquele teco-teco de lona encerada, aquilo virava de cabeça para baixo, eu adorava aquilo. A gente passava perto das fazendas, então descia assim e assustava. Hoje eu não faria isso, claro, o gado, né? E se os caras, os dirigentes do Aeroclube soubessem disso, provavelmente caçariam o brevet do rapaz que era o responsável, né? E ele me deixava pegar no avião, nunca cheguei a decolar e muito menos aterrissar, isso não. Mas lá em cima, aí Fernando, e aquilo não tem rádio, não tem nada, aquilo é muito interessante, porque você tem as asas como base dos morros. Então, se, por exemplo, visualmente a asa direita estiver a 10 centímetros de um morro, imaginariamente, você na outra está a 10, então você está nivelado. Eu estou falando de uma coisa de mais de 50 anos atrás, quer dizer, meu Deus do céu, né? Para recordar. Mas os hoje são bem mais sofisticados, né, do que há 50 anos atrás. Eu acho, com certeza. Porque na época era tudo no pedal. Tinha 2 pedais, com o pedal esquerdo manuseava, que não manete, eles falam manete. Não, pedal mesmo. O manete é aquele negócio que você segura e faz quando você avião, puxa, né? A velocidade em terra nesse tipo de avião é dada por um botão que você puxa e é o acelerador. Então na hora para quando ele atinge, aí você vai ver no chamado velocímetro ali, quando ele atinge, eu não iria mais a quantidade de quilômetros, mas ponhamos para subir por hora no ar. Velocidade não, você está aterrado, então você vai subir nesse avião. Então o que acontece? Subiu, você bota o cinto e tal. Então o instrutor diz para você, olha, vamos lá, liga o avião. Você ligou o avião, né? Aí esse avião, alguns eram ligados pela hélice. Você puxava a hélice fazia assim e girava. Aí o avião está ligado. Então você tinha um botão parecido com o afogador dos carros antigos, acho que hoje ninguém tem mais, que você puxa, é o contrário, você puxava, ele injetava mais gasolina aeroviária, né, que hoje é até querosene de aviação, acho que naquela época já era, talvez. Então o avião começava a ter velocidade. Quando chegava numa determinada marca, aí você pega o manete
e você puxa, tá? Ao mesmo tempo que tem 2 pedais embaixo que você empurra. Por quê? Porque os pedais, eles vão fazer com que os flaps, né? Flap é aquela coisa da asa assim, ó. Sustente o avião. Que eu faço assim, então você descobre uma estrada, digamos assim, entre aspas, do ar que fica mais pesado que a nave, e a nave então é elevada, né? Aí quando chega lá em cima, você pega, bota como se fosse em ponto morto o manete. Então ele está na altura que você deseja, porque havia já também um altímetro, né? E a altura na época era no máximo 2.000, se chegasse a isso, não chegava não, 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouco. Só que era um avião que tremia muito, porque era um avião que era de lona encerada, a armação toda de madeira, né? Ou sei lá, de alumínio, não sei o que era, para ser sincero, mas era de lona encerada. Então o barulhão do motor dentro da cabine era muito grande. Aliás, como é de alguns helicópteros, né? Eu andei uma vez aqui num helicóptero aqui no Rio de Janeiro, que era aquele helicóptero pequeno, eu e o piloto, né? E realmente você tem necessidade daquele fone de ouvido para poder ouvir o outro. Precisa, falando do barulho, é necessário. É necessário. Eu sei, precisa ter. Então aí você descendo, você muda a posição do flap e o avião desce. Subindo o manete, você vai para riba, né? E a gente chegou a fazer naquela época pirueta, entendeu? Você vê tudo ao contrário, é uma emoção e tanto. Eu particularmente gosto muito de voo, mas faz parte do show, o que tiver que ser será. Mas voltando ao futebol, e aí o que você espera daqui para frente da seleção brasileira? Em relação à seleção brasileira, vai fazer mais 2 amistosos em maio. Panamá, né? Acho que contra o Panamá e o Egito. Um dos jogos, não sei qual dos 2 adversários vai ser no Maracanã, e o outro vai ser no exterior, não lembro o local. Mas se jogar o futebol que jogou ontem contra a Libertadores, perspectiva, de expressão, que a Croácia não é um time assim. Não, a Croácia, você me corrige. Não, mas acontece que a Croácia foi vice-campeã na última Copa ela chegou a ser vice e perdeu para a França. Ela foi na Copa de 2018, se eu não me engano. Né? Acho que foi 2018, se eu não me engano. Foi 2018. E tem aquele cracaço. Eliminou o Brasil, que eu lembro nessa Copa de 2018. O Brasil foi eliminado pela Croácia, nos pênaltis. A Croácia chegou até a final, mas foi superada pela França. Parece que a França foi campeã da Copa de 2018, contra a própria Croácia. É verdade. Foi isso mesmo. É verdade. E outra coisa, Fernando, quem deve estar triste agora deve ser o Dr. Silvio, né? Porque pela terceira Copa seguida a Itália não vai para a Copa outra vez. Eu também estou triste. Perdeu nos pênaltis para a Bósnia, onde 4-1. Eu sou neto de italiano, também fiquei muito triste. Que coisa, rapaz. Faz parte, é complicado, né? Mas é uma pena mesmo. Até porque é um belo adversário, sempre foi um futebol meio retrancado, né? Mas enfim, falar em Silvio foi bom se lembrar, porque veio um raciocínio mais tarde, depois do que ele falou. Um dia nós estávamos conversando na última quinta-feira. Alô, Silvio Provenzano, um abraço para você, meu querido amigo, grande médico, uma figura muito, muito legal. Aí ele estava falando e tal, e ele disse, falou com relação ao Fluminense e o Vasco havia vencido o Fluminense. E ele disse, agora você vê o que é o futebol. O Fluminense amassou o Vasco e o Vasco venceu a partida. E me deu vontade, eu não falei naquela ocasião o raciocínio que veio depois. O futebol, o objetivo maior não é amassar o adversário. O objetivo maior é gol. O dia que mudarem as regras, então tá bom, quem amassou vai ganhar. Mas não é o caso. Eu me lembro, você talvez não tenha vivenciado isso, porque você é bem mais novo do que eu. Eu me lembro lá em Minas Gerais, onde eu fui criado, porque eu sou paulista de Cruzeiro, né? Mas eu fui criado em Minas Gerais. E aí fiquei meio paulo-mineiroca, ou seja, paulista, mineiro e carioca, né? Porque há mais de 40 anos aqui no Rio de Janeiro. Então o que acontece? Eu me lembro que havia o torneio Início Mineiro.
Eu lembro, lembra da disso? Band, passava muito, eu lembro Todos disso. os times jogavam 20 minutos cada um, uns contra os outros, Isso. e iam eliminando. E aí havia no torneio nisso duas regras. Pela dificuldade do gol, o gol era prioritário. Mas, por exemplo, se a gente jogasse o meu time contra o seu e fosse 0-0, acabava quem tivesse mais bola na trave podia ganhar. Quem tivesse mais escanteios ganhava até do bola na trave. Ou até no cartão amarelo, Ou até né? no cartão, Tem esse lance do cartão exatamente. também. Então Eu lembro disso. aí é outro papo. Mas não é isso. O sucesso no futebol é que às vezes você tem um time cheio de estrelas que pode perder para um que de repente não tem estrela nenhuma ou que por outro está crescendo, né? Então daí penso que o importante é a pontaria. Não adianta você fazer firula, é muito bonito, eu aplaudo, acho bacana quando você dá aquela cobertura em cima do cara, né? Pegou a bola, Chapéu. matou no peito o chapéu, exatamente. Quando você dá o chapéu, é lindo, mas não vale nada se não houver conclusão para o gol. Você faz uma jogada Exatamente. bonita, a jogada de ontem feita pelo Vini Júnior, ele simplesmente desarrumou 3 caras que estavam em cima dele. Deixou um sentado. E tocou na medida para o Danilo fazer o gol. Exatamente. Agora, se ele fizesse isso e não tocasse na medida, não adianta nada. Então foi o caso que ele citou, e eu estou em resposta tardia com ele, nesse particular, porque, primeiro, que não é verdade. O Fluminense, no primeiro tempo, quem é apaixonado vai manifestar sua paixão, né? O Fluminense, no primeiro tempo, realmente foi superior, poderia ter feito, mas não fez. E no segundo tempo, houve um dá lá, toma cá, mas o Vasco virou para 3-2, porque acho que pode ter havido a chamada soberba, né? Todo mundo elogiando, todo mundo... Esse é o perigo. O Palmeiras foi assim também. O Palmeiras ganhava de 1-0 e o Vasco virou para 3-1 e foi esse é o perigo. Às vezes a pessoa está ganhando, né? Às vezes você fala, já ganhei. Esse é o perigo. Foi o que o Renato Gaúcho, eu vi uma entrevista dele, achei muito interessante, dizendo que não pode deixar de acreditar que vai ganhar. Não pode deixar de acreditar, te dar o máximo possível. Não importa o placar. Placar ele vai acontecer, se fizer um gol você vai ficar eufórico, mas você tem que acreditar que vai ganhar, porque senão é muito complicado. Senão até baixinho não jogava bem, a exemplo do Romário, né? Quando eu vi a entrada do Croácia em campo, na hora certa, no lugar certo, é verdade. É a questão de ocupar. Copa 94 não diga, né? O Bebeto, lembra? Bebeto, que também é pequeno, e grandes jogadores, então melhor ainda, como é o caso do Cristiano Ronaldo, que tem mais ou menos a tua altura, 1,92 m. Então o problema não é nem de altura, nem de baixice, é que na verdade o cara tem que ter jogo de cintura. O cara tem que ter aquela malemolência que a gente fala, né? Que o Ronaldinho Gaúcho sempre teve, por exemplo, que era um espetáculo. Você vê, até hoje você bota na internet, é raro de se ver. É raro de se ver, né? Enfim, quer dizer, eu acho que estamos a caminho, eu acho que esse técnico é muito promissor e não sei se a gente vai conseguir... Demora um pouco para mexer, né, Fernando? Eu percebo que ele demora para mexer, para fazer as substituições. Tudo bem que hoje o jogo era um absurdo. Mas é o tal negócio. Você fez 8 substituições. 8 substituições. Tem que ter coragem. Ele 4. Tem que ter coragem. Mas ele está observando as pessoas, quer dizer, aquela história. Exatamente. Né? O que ele falou na primeira entrevista, e hoje ele justifica com a vitória em cima da Croácia, é o seguinte, que o resultado não é tão importante. O importante é que o time foi competitivo, porque se você prestar atenção, realmente a Croácia foi superior nesse ponto do amassar, por exemplo, principalmente no primeiro tempo. Mas acontece que se não for o bom goleiro da Croácia, no mínimo seria empate. Não foi, mas poderia ser. E se fosse empate, as pessoas talvez sofreriam menos, porque o brasileiro, de um modo geral, é apaixonado pelo futebol e, consequentemente, apaixonado pelo resultado positivo, né? Mas a opinião minha não é tão importante, mas a dele é, como o técnico mais laureado do futebol mundial até hoje, em clubes,
Ele nunca foi dirigente de seleção, mas em clubes ele ganhou tudo que se podia ganhar na Europa, né? Então o problema... Era ele junto com o Mourinho, né? Era o Ancelotti, o Mourinho, isso. O outro lá com o Guardiola. O Guardiola. São os três grandes do mundo, bem lembrado, são os três grandes do mundo, quer dizer. Então ele está num caminho, quer dizer, muita ousadia, né? De você trocar, mas trocar para ver qual é que vai ser o resultado. Eu, por exemplo, fosse ele, aí eu estou pensando comigo, no Ancelotti, quando eu botei o Endrick, né, que eu vi fazer o que fez, que é o menino praticamente, não é? Pequenino, né? O Endrick, se tiver 1,65 m, é muito, né? Eu acho, mais ou menos isso. mais ou menos isso. Aí quando eu vi a Croácia entrar em campo, falei, meu Deus do céu, cada gala lá, você viu o tamanho dos caras? Nossa mãe, eu falei, poxa, até o goleiro, mas né? aí, a Croácia estava pegando cada bola. Aí é o que o técnico do Tupi Futebol Clube lá de Minas, hoje já falecido, que Deus o tenha, o Geraldo Magela falava, futebol é jogado no chão, não é basquete. Então, nesse particular, aquele que se infiltrar melhor, seja alto, ou seja mediano, ou baixo, ele vai ter que ter jogo de cintura. Daí nasceu a expressão, jogo de cintura. Era o que o Garrincha tinha. Garrincha também estava nessa faixa, de 1,65 m. Levava até sem a bola. Driblando sem a bola. É verdade, quer dizer, enfim... Estamos no caminho, vamos torcer por dias melhores. Quero te agradecer por esse momento especial, né? Hoje é um extra, na quarta-feira a gente não costuma fazer live, mas de qualquer maneira estaremos juntos na segunda-feira, você pode acrescentar aquilo que você achar que deva acrescentar nesse momento. Tá legal. Só para concluir, Fernando, que já foram concluídos todos os 48 países que vão disputar a Copa do Mundo, todos as 12 chaves de 4 países cada. Já está tudo formado. Depois, ao final da live, eu vou te mandar oh meu Deus do céu, me fugiu o nome da cabeça. Os classificados para a Copa do Mundo. Poxa, que legal. Já estão todos os países definidos. Maravilha. E agora voltamos ao Brasileirão, né? Voltamos ao Brasileirão. Hoje o Palmeiras vai jogar contra o Grêmio e o Vasco, se eu não me engano, vai jogar contra o Curitiba, se eu não me engano, fora de casa. Lá em Curitiba. O jogo é em Curitiba. Isso, exatamente. É verdade. Agora começa tudo de volta. É o campeonato mais difícil do mundo. Então, lembrando... Você viu o Atlético do Paraná? Está em segundo. Está na vice-liderança. Então, lembrando, exatamente, e ganhando daqueles que estavam aí há muito tempo e estão aí. Você vê como é que é o futebol, né? Estava em sexto na rodada passada, em sexto do grupo a segundo, com uma vitória diante do Coritiba no clássico, e depois o jogo atrasado contra o Botafogo. Ele venceu os 2 jogos, ele chegou à vice-liderança com 16 pontos, só está 3 do Palmeiras. E ainda vai ter o confronto direto entre Palmeiras e Atlético do Paraná, né? Mas está tudo aí embolado, tem muito. Foram 8 rodadas, tem 30 jogos ainda para serem realizados. Tem muito jogo pela frente. É o mais difícil campeonato do mundo, fora a paralisação que vai ter, né? Na Copa do Mundo, né? Durante a Copa. São exatamente. Bastante dias, acho que 50 dias, se não me falha a memória. Mais ou menos. Mais ou menos isso, Outro difícil é a Copa do Brasil, né? Perdeu um jogo, tá eliminado. Não tem esse negócio de fase de grupos. A Copa do Brasil, se você perder um jogo, o time que sair derrotado é eliminado da competição. Pode ser no primeiro jogo da Copa do Brasil. É mais difícil ainda que o brasileiro. Mais difícil ainda. E também é a competição que dá a maior grana. Porque vem clubes... É muito bem bolado, eu acho, porque vem clubes das 4 ou 5 divisões que existem, né? Isso, exatamente. E todo mundo contra todo mundo. Então, aí o cara, como é que paga isso? É muito simples, vai fazendo renda, né? De repente chega um time do interior que não é tão coisa, mas chega o Flamengo, por exemplo, chega o Botafogo, o Vasco, vai encher, porque pela curiosidade daquele cidadão daquele interior tem a possibilidade de ver os grandes craques, né? Então isso vai fazendo dinheiro, futebol é realmente um case, né, para falar
uma palavra complicada dos dias de hoje, de sucesso mesmo, né? De paixão, que tudo atrás de uma bolinha, como é que pode, né? Dizem que isso teria começado na época lá dos vikings, sei lá, mas não sei se é bem isso, porque também tem a autoria da Inglaterra. Mas diz que naquela época os caras matavam os inimigos e saía aquela turba chutando a cabeça do cara, e daí teria nascido a bola. Mas é muito dramático. Tá bom, querido, um abraço para ti, boa semana ainda, dá tempo, né? E até segunda. Isso. Tá legal, Fernando. Segunda-feira a gente volta a se falar, já falando sobre a rodada do Brasileirão. Tá Valeu, bom? Um tá abraço. certo. Um abração grande. Bom dia aí para Sampa. Tudo bem. Tchau, amigos. Tudo de bom para vocês. E as notícias que correm aqui no Rio de Janeiro, né? Que o Flamengo estaria querendo contratar o Luiz Henrique. Mas o time de lá, acho que é Rússia, sei lá, né? Está pedindo 50 milhões de euros. E o Flamengo estaria disposto a pagar 40 milhões de euros, mas há quem diga que isso aí é apenas boato, jogada de internet. E eu estou dizendo essa notícia para aproveitar e dizer para você, como radialista, como jornalista que sou, de que na verdade tem que ter muito cuidado ao repetir as notícias da internet. Eu mesmo caí numa dessas outro dia, desavisadamente, e até o Maurício Menezes, meu amigo querido danadinho, falou: Fernando, isso é fake. E eu dancei. Então por quê? Porque não tinha o cuidado de olhar, também não era nada que não fosse importante, especulação sobre um clube que eu não me lembro nem qual, mas que na verdade alguém colocou de maldade, né? Essas stories de novelas, por exemplo, é muito engraçado. Não sei se o pessoal quer clique, então porque quer clique, bota na verdade toda e qualquer notícia para que as pessoas possam clicar, né? Faz parte do show. Um abraço para vocês.